Mas afinal de contas, o final de Stranger Things foi tão ruim assim? Os fãs estão exagerando? E que teoria bizarra é essa do episódio 9? Vamos discutir tudo nesse vídeo. Corre! Corre! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melky Rodrigues. Bom, este é oficialmente o primeiro vídeo gravado em 2026. Eu sei que eu atrasei um pouco de poder falar desse final de Stranger Things, mas em minha defesa eu estava viajando durante o ano novo, deixei alguns vídeos programados para ser lançados durante esse período e só agora que eu pude estar aqui gravando para vocês para comentar sobre o final. E que final polêmico, debaixo de muita expectativa, debaixo de muita decepção, eu vim comentar um pouco aqui do que eu achei desse final e fazer um saldo, um balanço total aí dessa quinta e última temporada. Bom galera, eu já tinha falado isso há muito tempo, tanto aqui no YouTube quanto nas minhas outras redes sociais, do quanto Stranger Things se tornou uma série cansativa, uma série que cada temporada ela decaía cada vez mais. E isso não é segredo para ninguém, você pode muito bem ser fã de uma série e reconhecer os erros dela. Você pode gostar demais de uma série e saber que uma coisa ali ou aqui estão erradas. Então ser fã não é você defender aquela série até a morte e cegar para os erros, cegar para as falhas. Porque as falhas de Stranger Things são falhas que estão escancaradas. Então assim, não precisa você ser um expert em cinema, não precisa você ser um crítico renomado para saber o quanto essa série se perdeu. E isso refletiu justamente nessa quinta e última temporada, especialmente o último episódio. Tivemos um episódio de mais de 2 horas de duração e com mais furos de roteiro do que toda a temporada como um todo. Finalmente tivemos a batalha final contra o Vecna ali na Dimensão X, e ali já começa as coisas a dar errado, porque teve a questão de que sempre foi falado de que a Dimensão X era o mundo ali dos Demogorgons, e justamente na batalha final, quando estava todo mundo ali naquela coisa, a gente não viu nenhum Demogorgon. E os irmãos Duffy, eles estão dando declarações muito contraditórias, tentando justificar a falha técnica ou falha de roteiro que eles mesmos fizeram. Ah, sim, a Dimensão X realmente é o lugar dos Demogorgons, mas eles estavam em algum lugar ali enquanto estava rolando a batalha final. Mano, isso não cabe, entendeu? Não desce na minha cabeça. E fora isso, teve toda a questão da Eleven. Ah, a Eleven morreu ou a Eleven não morreu? Bom, na minha humilde opinião, eu fico com a teoria do Mike de que ela de fato não morreu, que realmente a Kali, ela criou aquela ilusão para todo mundo pensar que ela tinha morrido, para ela poder fugir, para ela poder ir para as montanhas, literalmente encontrar um outro lugar, viver em um outro lugar. Eu prefiro acreditar nessa teoria do que simplesmente ela foi lá e se sacrificou do Neida. Porque para mim foi até mesmo um sacrifício de tolo. Não faz jus a tudo o que foi construído nessa temporada e muito menos no que foi construído na série. Se fosse de fato para ter esse sacrifício, teria sido da forma que a Kali tinha falado para ela. Olha, nós duas vamos ficar ali na ponte, o mundo invertido, a Dimensão X vão desaparecer e a gente vai desaparecer juntamente com eles. Aí sim, aí faria todo sentido este sacrifício. Mas a forma que a Eleven se sacrificou foi totalmente banal, foi totalmente ridículo até. Então criaram isso para tentar fazer uma carga emocional na gente, uma carga emocional que não funcionou, só funcionou apenas para aqueles personagens. E ainda falando sobre isso, é uma coisa que eu sempre reclamo dos irmãos Duffy, é que eles são muito covardes. Porque eles não têm coragem de matar personagem relevante. Talvez até então, o único personagem que eles mataram, que eu acho que nunca foi esquecido, foi a Barbie. Então a Barbie era da primeira temporada, gente, da primeira temporada. E até hoje ela é lembrada. Não era uma das principais, só que em pouco tempo de tela,
ela criou uma conexão muito grande com o fandom. Só que matar personagens relevantes, tiveram a chance de fazer isso com Hope e descartaram totalmente. Então por isso que eu acho a terceira temporada o pior crime audiovisual da história. Além de tudo ser ruim ali, eles ainda desperdiçaram um final exemplar, que seria a morte do Hope, para depois ele voltar na quarta temporada como se nada tivesse acontecido. Então, os irmãos Duff, eles são muito covardes em tudo o que eles se propõem a fazer. Eu acho que quem salvou esta quinta temporada em especial foi a Holly e o Will. Foram os personagens mais relevantes da temporada, foram os personagens mais fortes da temporada, e se não fosse eles, talvez o saldo dessa temporada teria sido muito pior. Mas o final em si, o episódio final, foi extremamente fraco. E assim, galera, é uma coisa que não dá pra defender. É uma coisa indefensável. Tudo bem, você pode não concordar comigo, você pode não concordar com muitas outras pessoas que também estão reclamando do final, e eu sou aquela pessoa hoje, pelo menos o Melk de hoje, é aquela pessoa que tenta extrair os pontos positivos de qualquer coisa que eu assisto. Mas quando eu lembro, quanto mais eu lembro deste último episódio de Stranger Things, menos eu gosto do que foi nos apresentado. Porque para uma série que se prolongou por quase 10 anos, entregar um final caótico, um final cheio de furos, um final cheio de incoerências, isso para mim é intragável. E eu imagino aquelas pessoas que assim como eu, acompanharam Stranger Things desde o início, desde 2016. Essa galera que começou a pegar agora, de 2022 pra cá, eles não sentiram tanto peso, mas a gente acompanha há 9 anos. Pra mim, é muito mais doloroso receber um desfecho tão terrível como esse do que para as pessoas que acompanham a série dos anos 2020 pra cá. Então assim, eu achei o final terrível, eu achei o final muito, mas muito mal executado. E ainda, para completar, para ser a última pá de terra, os fãs criaram uma teoria de que iria ter um episódio 9, que na verdade o episódio 8 era uma ilusão criada pelo Vecna. Gente, de onde que vocês tiram esse tipo de coisa? Aí um monte de abestado ficou até 10 horas da noite do dia tal, esperando o tal episódio 9 na Netflix sair, e não saiu nada. Eu digo, ela não vem mais. Então a gente tem que parar para pensar e parar para raciocinar que as coisas não podem ser do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente imagina. E venhamos e convenhamos, as teorias que os fãs estavam criando na internet, não em relação ao episódio 9, mas as teorias que os fãs estavam criando na internet sobre como seria o final, estavam muito melhores do que o final de fato. Então, às vezes é bom, às vezes é importante quando roteiristas, diretores, produtores ouvem alguns fãs mais lúcidos, alguns fãs que entendem, alguns fãs que realmente são fãs, não aqueles fãs frenéticos que não vê defeito em nada, que quer tudo do jeito deles. Não, é sempre bom ter aquele fã que também estuda, aquele fã que sabe o que é melhor para aquela série X. Então quando os diretores, produtores, roteiristas dão ouvidos a este tipo de fã, talvez a mudança seja necessária, e talvez seja uma mudança para melhor. Vide o que aconteceu com o primeiro Sonic. Saiu o trailer com aquele design do Sonic horroroso, a internet caiu matando, e os produtores mudaram, alteraram o design do personagem e ficou muito melhor, e hoje é uma franquia de sucesso. Imagine se eles não tivessem escutado os fãs. Então assim, galera, eu me despeço aqui desse vídeo, me despeço totalmente agora dessa franquia Stranger Things. Eu acho que não tem muita leite de pedra para poder tirar aqui, porque se os irmãos Duffer quiseram entregar pra gente isso, basta a gente aceitar
que foi isso e pronto. Então não adianta bater perna, não adianta fazer abaixo-assinado, não adianta tentar atacar os irmãos Duff nas redes sociais ou o elenco e tal, porque isso não vai adiantar de nada. Você só vai estar gastando energia com uma coisa que não vai surtir efeito nenhum. Bom, agora eu quero saber da opinião de vocês. Deixa aqui embaixo o que você achou do final de Stranger Things, o que você achou da temporada como um todo, e aproveita também para fazer o seu ranking de quais foram as suas temporadas favoritas, do pior ao melhor, beleza? Vamos discutir. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.